Quando o medo falar alto, deixe Deus falar mais alto ainda. Há dias em que o coração aperta sem aviso. A mente se enche de perguntas, o futuro parece incerto e o medo começa a levantar a voz. Ele grita possibilidades, exagera cenários e tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada com firmeza e suavidade ao mesmo tempo. O medo pode até falar alto, mas a voz de Deus sempre fala mais alto quando escolhemos ouvi-la. A palavra de Deus não ignora o medo, ela o reconhece, mas não se submete a ele. Em Salmos 23, o salmista declara que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque o Senhor está com ele. Observe que o vale existe, a sombra existe, mas a presença de Deus é maior do que qualquer ameaça. O que acalma o coração não é a ausência de problemas, é a certeza da companhia de Deus. Muitas vezes queremos que Deus retire o medo de imediato, mas o que Ele faz primeiro é nos lembrar quem Ele é. Em Isaías 41, versículo 10 está escrito: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Deus não diz apenas para não temer. Ele apresenta o motivo. Eu sou contigo. Quando Deus fala, Ele não grita, Ele afirma. Sua voz é firme, constante e cheia de autoridade. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia nos ensina muito sobre isso. Davi diante de Golias. Aos olhos humanos, tudo favorecia o gigante. Golias tinha força, experiência e aparência intimidadora. Davi tinha apenas um coração confiante em Deus. Enquanto o medo gritava no campo de batalha, Davi ouviu a voz do Senhor. Em 1º livro de Samuel, capítulo 17, vemos que Davi não nega o tamanho do gigante, mas ele exalta o tamanho do seu Deus. O medo dizia que era impossível, Deus dizia que a batalha era dele. E quando Davi escolheu ouvir a voz de Deus, o medo perdeu o poder. Isso nos ensina algo precioso. O medo cresce quando alimentamos apenas o que vemos. A fé cresce quando alimentamos o que Deus diz. A voz que domina o nosso interior define a postura que teremos diante da vida. Outro momento marcante está nos Evangelhos, quando Jesus está no barco com os discípulos durante uma tempestade. O vento era forte, as ondas ameaçavam virar a embarcação e o medo tomou conta do coração deles. Enquanto isso, Jesus dormia. Quando acordado, ele não entra em pânico, ele não discute com os discípulos, ele simplesmente fala. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, Jesus repreende o vento e diz ao mar que se acalme. E tudo se fez grande bonança. A mesma voz que acalmou o mar é a voz que deseja acalmar o seu coração hoje. O medo nos faz acreditar que a tempestade tem a palavra final. Deus nos lembra que a palavra final sempre é dele. O pensador cristão C.S. Lewis diz que confiar em Deus não significa que tudo fará sentido imediatamente, mas significa descansar sabendo que Ele vê o que nós não vemos. Já Martinho Lutero afirmou que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que façam um ninho nela. O medo pode até tentar passar pela sua mente, mas não precisa se instalar no seu coração. Quando o medo falar alto, faça uma pausa. Respire. Lembre-se das promessas. Lembre-se de quem Deus é. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que o medo não define você. A voz de Deus define. Deixe a palavra falar mais alto do que as circunstâncias. Deixe a fé falar mais alto do que a ansiedade. Deixe Deus falar mais alto do que o medo. Ele continua no controle. Ele continua presente. E Ele continua cuidando de você.
mesmo quando tudo parece silencioso. Que hoje, ao ouvir essa palavra, o seu coração encontre descanso, que o medo diminua e a fé cresça, e que a voz de Deus seja a mais alta dentro de você.